Fala, nação rubro-negra, Fly RJ TV com mais um vídeo. Galera, hoje vamos falar de um assunto aí que o pessoal tem me pedido bastante, tá? Pouco tempo depois que eu postei o vídeo do Urubucop, né? O drone sobrevoando aí o terreno do gasômetro e o Flamengo arrematou aí no leilão. O pessoal pediu, né? Tá pedindo bastante informação no WhatsApp. Como anda aí as questões burocráticas, uns falando que o terreno foi doado, né? Foi dado de graça, outros querendo saber em qual parte do projeto tá. Então eu vou trazer aqui para vocês, né? E atualizar como que está o andamento, né? Os trâmites. E esse vídeo aqui é para você mandar para o seu amigo, né, que é anti-flamenguista, né? E para mandar também para os amigos flamenguistas, né, que acreditam aí na construção do estádio. Então eu vou mostrar aqui para vocês detalhadamente quanto que foi pago no leilão, quanto que falta, né? Vou mostrar também avaliações feitas pela Caixa, e entre outras coisas, galera. Então vou pedir para você compartilhar, tá? Esse vídeo, mandar para todos os seus amigos e quem não for inscrito no canal, né, fazer a inscrição aí e dar aquela moral, tá, galera? E se você não viu o vídeo do Urubucop, né, o drone sobrevoando o terreno do gasômetro, vou deixar no card aqui em cima, tá? O vídeo para você poder assistir, tá bom, galera? Então, nação, vou começar mostrando aqui para vocês o terreno que o Flamengo arrematou, tá? Tá aí, ó, leilão do terreno do gasômetro, tá bom? O domínio pleno, galera, domínio pleno, 166 milhões e meio, tá? Foi um valor aí estipulado pela Prefeitura do Rio, né? Após a desapropriação da Caixa Econômica, tá? Sendo que o Flamengo, né, ele arrematou no leilão 83%, tá, galera? Teve aí o desconto de 17%, como vocês podem ver, ó, de domínio direto, tá? Então esse trâmite aí, esse valor foi que o Flamengo pagou 138 milhões por 83% do terreno, tá? Mais à frente eu vou explicar a vocês o porquê desse domínio direto, tá? Domínio pleno e o porquê que o Flamengo arrematou os 83%, tá, galera? Então, isso daí foi números da prefeitura, tá bom? O valor já foi pago, né? O Flamengo pagou esse valor. Ele agora vai brigar aí na justiça, né? Porque a Caixa vai entrar na justiça, na verdade já entrou, né? Contestando esse valor, tá, galera? Nenhum juiz vai anular o leilão, de fato, tá? Ele pode fazer correções, né? Quanto ao valor, galera. Vou colocar aqui para vocês agora o valor da Caixa, tá? O valor da Caixa. Esse valor aí é o da Caixa Econômica, tá? 17%, né, de domínio direto. Se vocês porem ali, ó, a Caixa Econômica ela fez uma avaliação do terreno, né? A avaliação da FIP que fez essa avaliação, 240 milhões, galera. Então nunca teve, né, aquela pessoa falava 400 milhões, até o Sanches, né, lá do ex-presidente do Corinthians, falou: o Flamengo está comprando um terreno que vale 400 milhões e está pagando 138. Nunca existiu esse valor, tá?
Esse valor de 240 milhões da FIP, inclusive está num documento do Porto Maravilha, tá bom? Então vamos lá, fazer as contas. Vamos supor que tivesse que pagar esses 240 milhões, teria que descontar o domínio direto 17%. Esse valor daria 199 milhões, galera, tá? Descontando 10%, galera, da contaminação, o Flamengo teria que pagar 180 milhões, tá? Eu arredondei, tá bom? A linha em amarelo, ó, 179 milhões, arredondando 180 milhões, tá? Se fosse pagar esse valor aí da Caixa. Bom, agora eu vou explicar aqui para vocês, né, o que é domínio direto, né, remissão de aforamento, né, eu fui pesquisar. É o ato pelo qual o proprietário de um imóvel foreiro ao município do Rio de Janeiro, então um imóvel que pertence, né, ao município do Rio de Janeiro, adquire também o domínio direto, passando a ser pleno, tá, proprietário do imóvel. Ou seja, eu vou botar aqui de volta para vocês, ó. O Flamengo comprou 83%. Se o Flamengo quiser ter o domínio pleno, os outros 17%, ele tem que entrar lá no site do GovBR, né? E fazer a compra dos 17%. Por isso tem esse desconto, tá, galera? Então a conclusão aí, ó. A Caixa quer 240, né? Queria esse valor aí. A prefeitura botou 167 milhões, né? O Flamengo arrematou por 138, tá, linha amarelo, quando deveria ser 180, tá? Então a diferença aí é de 42 milhões, tá? 42 milhões de reais. Sendo que, galera, a perícia, vou botar aqui para vocês, ó. A Caixa entrou, né? A Caixa não, a prefeitura, quando a Caixa começou a reclamar, a prefeitura entrou aí na esfera federal, tá? 8ª Vara de Fazenda Pública, né? A juíza Alessandra Cristina, ela indicou o perito, tá? O engenheiro civil Heraldo Prado, tá bom? Para quê, galera? Para ele ver os valores, né? Se realmente o valor for adequado ou não foi adequado, tá? E ele fez a perícia, tá? Como é que foi feita a perícia? Ele pegou se não me engano, acho que foi 8 ou 10 terrenos, né, para fazer um estudo balizatório, né, um estudo de base. Alguns terrenos não tinham o tamanho, né, do Flamengo, do terreno do gasômetro, tá? Então a base foi feita por valor de metro quadrado, tá? E após a perícia, né, desse engenheiro civil, o laudo dele foi qual, galera? Esse valor aí, ó. 138 milhões mais, arredondando aí, ó, 8 milhões de reais, tá? Então, 138 mais 8 milhões de reais, né? Que o Flamengo deveria pagar pelo terreno. Então, ficou 146 milhões, galera. Esse boleto aí o Flamengo também já pagou, tá? Então, tá tudo pago, né? Tudo resolvido em questão da perícia e tudo mais. Sendo que a Caixa está contestando o seguinte, galera. Agora é outra contestação já, tá? Isso tudo foi resolvido na esfera federal. A Caixa está argumentando que deveria ser resolvido na esfera estadual, tá, galera? Então, tá nesse imbróglio ainda aí.
O Flamengo agora pressiona a prefeitura para quê, galera? A emissão, tá em verdinho, ó. Emissão de posse, tá? Com a posse, né, em mãos do terreno, o que que o Flamengo pode fazer? O Flamengo pode fazer os projetos, os conceituais, ele já foi feito, né? Até apresentou lá para o Conselho Deliberativo. E com a emissão, né, com a posse em mãos, ele pode abrir concorrência para elaboração de projetos de estádio, tá? No mínimo aí de 70 mil. Perdão. Tem uma corrente muito grande aí que estão querendo fazer um estádio de 81 mil lugares, tá? E dentro dessa concorrência aí pela elaboração, né, dos projetos, é um trabalho dos arquitetos, né? Questão de plantas ali, os estudos em volta, tá? Já o projeto executivo, galera, é feito aí após, né? Então, o executivo é um trabalho multidisciplinar, né? Envolve questões aí de engenheiro elétricos, engenheiros, arquitetos, né? Cada equipe ali na sua especialidade, né? Trabalhando juntos, né? Para produzir, né, esse projeto, tá? E o Flamengo também vai poder abrir licitação, né? Concorrência internacional a empresas de grande porte aí para fazer a construção, tá? Essas empresas aí, ó, OEC e EGTC, são as antigas Odebrecht, né? E a antiga aí Queiroz Galvão, né? Ambas investigadas aí, constatadas irregularidades aí, né, em construções dos estádios para a Copa do Brasil, né? Então, esse daí foi mais um vídeo, tá, galera? Explicando mais um pouco aí das etapas que o Flamengo está, né? E vamos ver como é que vai ser esse desenrolar. O Flamengo está pressionando aí a prefeitura e a prefeitura liberando fazendo essa emissão da posse, né? O Flamengo já pode começar tudo, galera. E o tempo já está correndo. 1 ano e 8 meses para o Flamengo apresentar todo esse projeto, tá? Então vamos aguardar aí as cenas dos novos capítulos da construção do nosso estádio, nação.